Olha, com esse vídeo eu quero resolver um problema que talvez você já tenha tido, tá? Que é pegar elementos na tela que ou eles existem depois que o site já carregou, ou eles estão sendo recriados várias vezes por conta do React, por exemplo, do re-render do React, ou ele só aparece quando o usuário faz algum tipo de interação, por exemplo, que o usuário ele adiciona um produto ao carrinho, certo? E aquele produto você precisa coletar para exemplo, dar um add event listener de clique para poder enviar um evento para o GTM ou fazer algum tipo de manipulação dentro daquele elemento, né. Se você tem esse tipo de problema, é agora que a gente vai resolver, tá bom? E nós vamos resolver com carinha chamada Mutation Observer. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função chamada Sentinel, e essa função de sentinela, né, aquele conceito de ficar procurando alguma coisa. E executar a função Sentinel aqui embaixo, tá? Ela vai receber 2 parâmetros, uma query e uma função de callback, ok? E a query é justamente o elemento que eu quero ficar ali procurando. É basicamente a minha função é o seguinte, cara, olha, eu quero que você fique observando. Assim que você tiver e você encontrar esse elemento, você me passa ele, tá? E assim que se esse elemento for recriado, eu quero que você me passe ele de novo para eu poder fazer o que eu preciso com ele aqui, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Recebendo essa query, então, a primeira query vai ser .red, né? E essa aqui são os nomes das classes, tá? Então, ela tem, por exemplo, aqui ela tem a classe blue e a classe box, tá? E aqui eu vou passar uma função de callback e essa função de callback vai receber uma element list, tá? Vai receber uma lista de elementos, não vai ser um elemento só. Porque aqui, por exemplo, eu tenho 3 reds, 3 greens e 3 blue, tá? Maravilha. E aqui dentro eu vou criar um observer, tá? Com new mutation observer. Esse cara, ele vai ficar olhando o que você quiser, tá? Exemplo, eu posso dizer que ele fica olhando o body da minha requisição. E eu posso dizer, cara, toda vez que o meu body tiver uma atualização de qualquer elemento, qualquer filho teu tiver uma atualização, eu quero que você me diga que essa atualização foi feita, tá? E ele vai te passar, ele vai dizer executando essa função aqui. Então, toda vez que algum elemento que eu vou dizer para ele tiver alguma mudança, ele vai executar essa função aqui para a gente, tá? Então, eu só vou dar um console log blé aqui, e aqui depois, no nosso observer, eu vou pedir para que ele observe, não, é observer, né? O document.body. Eu quero que ele fique observando todo o body da minha requisição, tá? E aqui, no segundo parâmetro, eu preciso passar também um objeto dizendo o que eu quero que ele observe, quais são os tipos de atributos que eu quero que ele observe, tá? Aqui no nosso caso eu quero que ele observe a child list e também eu quero que ele observe a subtree, tá bom? Child list seria literalmente a lista de filhos, né? E subtree é caso exista algum neto, alguma coisa assim do gênero, ele consegue observar também, tá bom? Então, maravilha. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos ver quantas vezes essa nossa função está sendo executada. Ela foi executada 110 vezes. Isso porque, se vocês repararem, tem um 100zinho aqui, tá? E eu criei ele de propósito. Ele começa de 0 a 100. Olha ele crescendo aqui, ó. De 0 a 100. Justamente para ter várias execuções do nosso HTML. Isso para a gente ter um problema de performance que foi proposital e para que a gente resolva esse problema de performance também, tá bom? Maravilha. Aqui, na verdade, é muito simples. Eu preciso executar a nossa element list e é um document.querySelector e aqui nós vamos passar a nossa query, ok? Passando a nossa query. Eu vou deixar com a template string porque a gente vai fazer algumas modificações na frente, lá na frente, tá? E eu vou consologar esse meu carinha aqui. E aqui nós temos diversas vezes ele consologando. Opa, ele consologou um elemento só porque eu passei query selector, né? É um query selector all porque eu quero pegar todos os elementos, né? Mas você está vendo, olha o tanto de vezes que ele está executando essa função. Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver esse problema, tá? Então a gente vem no nosso callback, passa a nossa element list, ok? E aqui a gente vai receber essa nossa element list e o console vai ser o mesmo, tá? Mas, por exemplo, olha o problema. Se a gente chegar e der um add event listener aqui dentro com clique e nós simplesmente executarmos um log blé, olha a doideira que vai acontecer. Opa, add event listener. Ah, não, é uma lista de elementos, né? Então a gente vai fazer o quê? Dot for each, e aqui a gente recebe element, e aqui a gente dá o element.addEventListener, né? Dot add event listener. Agora sim, a gente consegue.
E agora eu vou dar um clique no head aqui, por exemplo. Olha a quantidade de vezes que ele executou o nosso blé. Isso aconteceu porque todas e qualquer atualização do nosso body, esse cara está executando essa função. Então ele está pegando a lista e tá executando a função de callback. A função de callback está adicionando um evento, né? Está adicionando um add event, tá dando add event listener aqui para esse nosso de clique para esse nosso elemento. Então esse nosso elemento recebeu 104, cento e caramba event listeners, né? Então toda vez que eu clico, eu estou executando 104 event listeners. Isso é um problema, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que resolver esse problema. Para a gente resolver esse problema, nós vamos pegar e fazer o seguinte, cara, eu quero que todas as vezes que eu execute essa função, eu quero colocar alguma informação dentro do meu elemento que diga que ele já foi tratado. Ou seja, eu já peguei ele e já passei para minha função de callback, tá? Então eu vou dar eu vou pegar esse meu elemento, esse elemento, vou fazer um for each nesse cara, vou pegar o elemento e vou pegar esse cara, element, e vou dar um set attribute, e eu vou passar data sentinel como true, ok? Data sentinel como true. E fazendo isso, o meu elemento, no caso, o meu elemento head, né, que é o único que eu estou passando, ele vai receber um data sentinel como true. Maravilha. Mas só que assim, até então não mudou nada, né? Porque nós não temos regras em cima desse cara. Isso aí que vem a parte que eu falei, que eu utilizar esse carinha aqui em cima. Eu não vou pegar somente a query. Eu vou dizer o seguinte, cara, você vai pegar a query, só que eu vou colocar uma regra aqui, ó. Eu não quero que quando o cara precisa colocar esse array aqui para poder dizer quando se trata de não é classe, essas paradas, vocês manjam, né? Data Sentinel. Eu não quero que o meu Data Sentinel. Quando o meu Data Sentinel for true, eu não quero que você pegue esse elemento. Ou seja, eu quero a query, exceto quando o Data Sentinel for true, tá bom? Então aqui, ele não está pegando mais todos os elementos. Ele está pegando somente os elementos de que o Data Sentinel não é true. E logo em seguida, né, a primeira vez que ele está executando esse carinha, ele está passando esse cara aqui como parâmetro, né? Mas aqui nós já temos um probleminha. Vamos dar um Ctrl S aqui que a gente vai ver um problema que a gente vai ter. Beleza, ele tá passando aqui, tá passando esses elementos e tudo mais, certo? Maravilha. Agora que ele tá pegando só os elementos que não tem um data center e tá adicionando o data center depois, ele está passando esse carinha como parâmetro. Vamos consologar, na verdade eu vou consologar aqui, ó. Vamos consologar o que esse cara tá passando aqui como parâmetro, tá? E ele tá passando. Às vezes, ó, tá vendo tanto? Ele tá executando muitas vezes ainda, isso é um problema, a gente já vai resolver. Mas a primeira vez ele executou, né? Ele passou os 3 elementos. Aí ele executou várias de nenhuma, né? Porque não teve nenhuma mudança. Aí de vez ele executou passou um elemento, 2 elementos. Isso porque ele tava procurando somente os elementos que não tinha esse cara setado ainda, tá bom? Agora, nós vamos resolver esse problema, ele tá executando tantas vezes. Nós então, vamos simplesmente dar um Ctrl X nesse cara aqui, tá? E vamos criar uma função chamada run, ok? É a função que roda aqui no nosso observer, tá? Eu vou executar essa função run. E agora, eu vou mostrar para vocês um conceito que talvez vocês conheçam, mas é um conceito de debounce, tá? E o conceito de debounce, ele é basicamente o seguinte. Eu vou executar uma função. E eu vou dizer, cara, não executa essa função instantaneamente. Eu quero que você execute ela daqui a 100 milissegundos, exemplo, tá? E ele vai esperar esses 100 milissegundos. Porém, se a minha função que está executando essa função for chamada novamente antes de 100 milissegundos, eu vou cancelar aquela chamada da função anterior e vou reiniciar essa contagem de 100 milissegundos e fica fazendo esse processo. Se ele não for rápido o suficiente, ele vai ser cancelado e vai começar novamente a ser contado. E como é que a gente faz isso? Vamos criar uma let chamada timeout, ok? Agora, aqui dentro, eu vou setar o meu timeout e eu vou executar a função run, tá? Então, mas eu vou executar a função run com set timeout, executando a função run, tá? E aqui, depois, eu vou esperar 100 milissegundos para essa nossa função run ser executada. Então, qual que é o processo que está acontecendo aqui? Ele vem, né? Esse mutation observer vai executar essa função. Essa função, ela existe uma função dentro dela, que é run, e aí a gente vai estar setando o timeout que essa run vai ser executada daqui a 100 milissegundos. Porém, eu quero usar um carinha chamado clear timeout.
E esse clear timeout, ele vai limpar ele vai limpar o timeout que estava aqui, ou seja, a função que estava quase sendo executada. Ele vai limpar, vai dar um clear e vai novamente setar o novo valor da variável com um novo timeout, certo? Então ele passou o novo timeout de 100 milissegundos. Aí essa função foi executada. Se não der os 100 milissegundos, a função não vai ser executada. Esse cara vai limpar essa execução e depois vai setar novamente. Para que a gente quer fazer isso? Porque se o código rodar muitas vezes, eu não quero executar todas aquelas vezes. Cara, assim que você estiver mais calmo executando em menos de 100 milissegundos, aí sim eu faço todo o meu processo, tá bom? Então vamos testar aqui agora. Aí nós não podemos executar a função aqui embaixo, certo? E aqui, olha que interessante, ele só executou as 3 vezes. Depois ele executou uma, depois ele executou mais uma, veio. Olha a velocidade. Ficou muito mais calminho, né? Ele está muito mais calmo. Mas ainda temos um problema. Ele está executando a função quando tem array vazio. Eu não preciso disso, certo? Se não tem o elemento, se não tem elementos que foram alterados, eu não preciso que você execute essa função. E isso é muito simples, né, rapaziada? É só a gente falar aqui, ó. Se esse cara, não, se o plot length for 0, ou seja, vai dar false. Então, aí sim, se ele for true, né, que é a partir de 1, aí sim, eu quero que você execute essa função. Então aqui, ó, ele está muito mais calminho. Eu tirei o console log, né? Aqui, element list. E aqui, ele já está muito mais calminho, tá? E executando somente as funções do jeito que eu quero. Agora sim, eu posso dar tranquilamente um alert um alert red aqui para testar, certo? Vou dar um alert red. Quando eu clico no meu red, ele está sendo executado. Todos os meus reds, eles estão funcionando perfeitamente, porque toda vez que meu elemento é recriado, ele está executando essa função aqui embaixo, tá? E aqui embaixo vamos passar o nosso blue e o nosso green. E aqui eu vou passar blue e aqui eu vou passar green. Vamos ver se todos estão funcionando, tá? Nosso red, nosso green e o nosso blue. Belezinha? E esse carinha rodando todo o nosso código. Esperou essa doideira toda de rodar tantas vezes, né? O nosso observer através do nosso debounce, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Por favor, considere se inscrever no canal, considere dar um like também e colocar um comentário para ajudar. A gente está começando agora o nosso canal. Também tem um curso de programação que hoje está fazendo parte da minha renda aí. É um curso de programação totalmente voltado para quem está no início, tá? Então, se você tem alguém que você quer indicar ou você mesmo quer aprender a programação com uma didática bem parecida com o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Tenho bastante paciência para explicar. Por favor, considere clicar aí no botão aí da Hotmart e adquirir o curso ou enviar para alguém que você sabe que está querendo aprender programação, tá bom? Um grande abraço e até os próximos vídeos.